sou o Diogo Rocha, estou como Superintendente de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Segurança Pública e hoje estarei aqui trazendo para vocês o assunto Gestão de Pessoas no curso de formação para os ingressos do concurso do Sistema Socioeducativo, né? Esse módulo Gestão de Pessoas faz parte do curso de formação e tem como objetivo, né, conhecer as normas, né, trazer a vocês as normas, rotinas relativas à gestão de pessoas, a vida funcional do servidor público, né, de modo geral e específico, esclarecendo os temas que impactam na vida funcional de vocês que hoje, né, são novos servidores públicos do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso. O que nós veremos aqui? Conceitos, importância e relação com outros sistemas da organização. A função do órgão gestão de pessoas, né? O órgão gestão de pessoas, quando eu falo, é a unidade de gestão de pessoas da Secretaria, essa unidade que vai atender você, servidor público, que está hoje ingressando no serviço do Estado de Mato Grosso. As suas atribuições básicas e objetivos, políticas e fluxos, as leis de carreira, né? O Estatuto do Servidor Público, benefícios, legislação de pessoal diversa e programa Saúde e Qualidade de Vida. Então, vamos lá. Trouxe aqui a estrutura da Superintendência de Gestão de Pessoas, para que vocês verifiquem aonde nós estamos inseridos na estrutura organizacional da SESP, Secretaria de Estado de Segurança Pública. Somos vinculados à Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica e temos 3 coordenadorias. Coordenadoria de Folha de Pagamento. Aqui, desculpa, tem um erro aqui, mas é Coordenadoria de Provimento e Movimentação e Coordenadoria de Aplicação, Desenvolvimento, Saúde e Segurança. Essa última coordenadoria, por sua vez, ela tem 2 unidades, a Gerência de Desenvolvimento e Valorização Profissional e a Gerência de Saúde e Segurança. Eu trouxe aqui um exemplo, né, de todo o percurso no ingresso no serviço público. Vocês fazem um concurso público, a nomeação, que ocorreu agora recentemente, a posse, que também vocês tiveram bem recentemente, e aí tem o exercício funcional. Após o exercício funcional, inicia-se as suas atividades no serviço público e, consequentemente, o seu estágio probatório, né? E após finalizar o estágio probatório, que de fato vocês serão servidores efetivos estabilizados, né? Então, o estágio probatório é a primeira etapa após o ingresso de vocês como servidores, né? O estágio probatório no Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, ele é de 3 anos, a contar do efetivo exercício do servidor, e a cada ano esse servidor será avaliado por uma comissão, né? E ao término desses 3 anos ele tem de ter uma média final de 60 pontos. Isso é a média mínima. Tendo essa média ao final dos 3 anos, o servidor é estabilizado e aí garantida a sua permanência no serviço público do Estado de Mato Grosso. Durante o estágio probatório, o servidor ele deve estar atento a algumas situações, né? Ele fica impedido de se afastar, mas ele tem algumas situações que é permitido o seu afastamento. Primeira delas, por motivo de doença em pessoa da família. É permitido o afastamento. Outro afastamento que é permitido durante o estágio probatório. Afastamento do cônjuge ou companheiro. Também é permitido para serviço militar, para atividade política, licença-prêmio por assiduidade, para ele gozar, usufruir das suas férias, por motivo de casamento, por motivo também de luto, falecimento em pessoa da família, que nós falaremos mais à frente de todos esses afastamentos, licença para tratamento da própria saúde e nos casos, né, das servidoras, licença gestante, a licença maternidade, impactam na contagem do seu tempo para a estabilidade. O que ele deve observar? Apesar de permitido, o afastamento, a licença para acompanhar pessoa doente da família, ou seja, a licença por doença em pessoa da família, é permitido durante o estágio probatório, mas o período que o servidor se afastar por essa licença não será computado para fins de estágio probatório.
ele vai ser suspenso durante essa licença. Outra licença que também interrompe a contagem do estágio probatório é a licença para afastamento do cônjuge ou companheiro. Outra licença, outro afastamento que também interrompe, mas é muito difícil de ocorrer, é para serviço militar. Também temos a licença para atividade política que interrompe a contagem da estabilidade, do estágio probatório do servidor. E por último, licença-prêmio por assiduidade. O caso da licença-prêmio por assiduidade somente ocorre caso o servidor já venha de outro cargo e de forma ininterrupta assume um novo cargo na gestão pública estadual. Ok? Então o servidor deverá observar que quando ocorrer esses afastamentos, o tempo do estágio probatório será suspenso. Então o que o servidor deve observar? Você que está ingressando agora no serviço público estadual, né, e recomendo a leitura, e que regulamenta o estágio probatório e a estabilidade. Primeiro, a Lei Complementar Estadual 04, de 15 de outubro de 1990. Essa lei é essencial para vocês, servidores civis. Ela é o Estatuto do Servidor Civil na esfera estadual do Estado de Mato Grosso. Outra lei que é muito importante de conhecimento, Lei Complementar Estadual 80, de 2000. O Decreto Estadual 110, de 2003 também regulamenta, normatiza as avaliações do estágio probatório. E é importante também a Instrução Normativa SEG 06 de 2003. Então, todas essas normativas que eu trouxe aqui no final desse primeiro tema, que vocês façam leitura, que seja de conhecimento de vocês, porque elas impactam profundamente nessa primeira etapa, que é o estágio probatório e consequente estabilidade após o término desse período. Prosseguindo o nosso assunto, agora vamos discutir e falar um pouquinho a respeito de desenvolvimento na carreira. Como que é feito o desenvolvimento na carreira? Basicamente através das progressões funcionais. E para você, servidor público efetivo, para você, servidor que está ingressando agora no serviço público estadual, toda carreira ela regulamenta esse desenvolvimento funcional, essa progressão. E ela pode ocorrer de duas formas. Na forma horizontal, que é conhecido progressão de classe, e de forma vertical, que são as progressões de nível. E toda, aqui eu trouxe o exemplo do agente de segurança socioeducativa, a tabela salarial atual, vigente, demonstrando que como o servidor nesse momento, nesse caso, pode progredir. Ele pode progredir da classe A para B, da classe B para C e da C para D, na forma horizontal. E na vertical, de 1 para 2, de 2 para 3 e assim consequentemente até o término, nível 10, que é conhecida a progressão vertical. Vamos falar um pouquinho mais a respeito das duas progressões, das duas formas de progressão adiante. Primeiramente, a progressão horizontal. Quando você ingressa no serviço público, você ingressa observando os critérios, os requisitos para o exercício daquele cargo. E cada cargo exige, seja nível superior, graduação específica, nível médio ou nível técnico, não importa. Cada cargo vai estabelecer a sua exigência. E a partir desse ingresso, o servidor deverá observar o que na sua progressão, para a sua progressão horizontal? Os requisitos de qualificação, de capacitação que a sua lei de carreira exige. No caso do sistema socioeducativo, tem uma lei de carreira própria, aonde vai regulamentar, vai trazer as regras, as normativas para que o servidor possa progredir da classe A, que ele ingressa no serviço público, e após um determinado período, para a classe B. E aí ele vai observar quais são os requisitos de qualificação, de capacitação que essa classe B vai exigir. Trouxe aqui o que traz a lei de carreira do sistema socioeducativo, a Lei 9.688 de 2011. Essa lei de carreira que regulamenta a progressão de classe do servidor. E o que ele deve observar? Então vamos lá. Primeiramente, analista do sistema socioeducativo. A classe A exige para o ingresso desse cargo habilitação em nível superior com registro nos respectivos conselhos de classe. Então,
Esse caso aqui são cargos com perfis específicos. E no ingresso o servidor tem de apresentar essa habilitação exigida no concurso público e aí ele apresenta na tomada de posse e consequente efetivo exercício. E aí tem o exemplo da classe B. Ele vai ter de apresentar o que ele apresentou na classe A, mais os seguintes requisitos: um título de pós-graduação lato sensu ou 360 horas de cursos de aperfeiçoamento, qualificação, capacitação profissional, desde que tenha uma fração mínima de 16 horas cada um desses cursos. E aí, da classe B para a classe C, esse servidor, no caso o analista do sistema socioeducativo, ele além do que ele apresentou na classe B, ele tem de apresentar mais um título de pós-graduação diferente do que ele já apresentou anteriormente. Não pode repetir nenhum curso, nenhum requisito apresentado anteriormente. E na classe D, né, no caso da classe C para D, que é a última classe do cargo de analista do sistema socioeducativo, ele tem de apresentar um título de mestre, doutor ou PhD. Ou tem ainda a possibilidade de apresentar uma outra habilitação em nível superior, com diploma devidamente registrado no MEC, um curso que esteja registrado no MEC, ou ainda requisitos que ele apresentou na C, acrescidos de 2 cursos de pós-graduação. Ou ainda... ele tem de apresentar, né, tem a opção ainda dos requisitos estabelecidos para a classe C, acrescidos de 2 pós-graduações, 2 cursos de especialização. Então, o cargo de analista do sistema socioeducativo tem essa estrutura de classes. O segundo cargo que vamos aqui trazer os requisitos de classe é o assistente do sistema socioeducativo. Para o cargo de assistente do sistema socioeducativo, para o ingresso, a classe A é exigido nível médio completo. E dependendo do perfil, algum curso técnico, né? Mas todos com requisito de nível médio completo. O servidor assistente do sistema socioeducativo, quando progredir para a classe B, ele deverá apresentar 200 horas de curso de capacitação ou aperfeiçoamento, né, qualificação profissional, com fração mínima de 16 horas. Ou seja, ele pode apresentar diversos cursos, mas que cada curso de qualificação, de capacitação, tenha no mínimo 16 horas. Da classe B para a classe C, esse mesmo servidor, ele vai ter de apresentar, além do que ele já apresentou na classe B, mais 200 horas de curso de capacitação e qualificação com fração mínima de 16 horas. E a última classe, a classe D, apresentar a habilitação em nível superior. Toda vez que exigir um nível superior, o servidor deve se atentar que esse nível superior ele deve estar registrado no MEC. Então, cuidado quando você escolher a instituição para fazer esses cursos de nível superior. E finalizando, agente de segurança socioeducativo. Até alguns anos atrás, o agente de segurança socioeducativo, a classe A tinha como requisito para ingresso no serviço público nível médio completo. Teve-se uma alteração recente na lei de carreira que começou a exigir a habilitação em ensino superior completo. Esse concurso que vocês ingressaram agora foi o primeiro concurso no Poder Executivo que exigiu para esse cargo a habilitação em nível superior completo, com diploma registrado no MEC. Então, após vocês cumprirem o período exigido na classe A, vocês poderão progredir para a classe B. E aí o servidor agente de segurança, quando progredir para a classe B, ele deverá apresentar, primeira opção, curso de especialização lato sensu 360 horas. Ou ainda 360 horas de cursos de capacitação, qualificação profissional. Estando na classe B, quando progredir para a classe C, o agente de segurança socioeducativa, além do que ele já apresentou na sua progressão para a classe B, ele pode apresentar outra especialização ou ainda mais 360 horas de cursos de capacitação e qualificação profissional voltado para a sua área de atuação. E por fim, a última classe, que é a classe D, nesse cargo, ele deve apresentar o título de mestre, doutor ou PhD. Ou ainda tem a opção de apresentar uma outra graduação ou outro nível superior completo, né, desde que esteja esse nível superior registrado no MEC, ou ainda 2 habilitações em
especialização lato sensu ou 720 horas de curso de capacitação. Lembrando sempre que não se pode repetir qualquer um desses requisitos apresentados anteriormente. E o que eu vou lembrar aqui? O servidor ele só pode progredir da classe A para B, independente seja analista do sistema socioeducativo, o assistente ou o agente de segurança, da classe A para B, ele deve o quê? Cumprir o seu estágio probatório. A sua progressão para a classe B só ocorrerá somente no momento da sua estabilidade, na data da estabilidade que ele fará jus à progressão para a classe B. Ou seja, se o servidor cumpriu todos os requisitos, teve a média igual ou superior a 60 pontos nesses 3 anos, não teve nenhuma licença ou afastamento que interrompa o seu estágio probatório, 3 anos do efetivo exercício ele fará jus a ir para a classe B. Todavia, para que ele possa ir para a classe B, o servidor que esteja na classe A, ele deve protocolar todos esses documentos exigidos na lei de carreira, no órgão seu de origem, solicitando a sua progressão. E isso deve ocorrer em torno de 30 a 15 dias antes da data que ele fará jus à sua progressão de classe. Né? E da B para C, o servidor deverá aguardar mais 3 anos, após ele progredir para a classe B, o servidor deverá aguardar mais 3 anos para solicitar a sua progressão para a classe C, devendo também observar o prazo que ele deverá protocolar esses documentos, ou seja, sempre sugerimos 30 dias de antecedência. Se sua progressão, digamos, dia 30 de janeiro, você protocola esse documento por volta do dia 1º, o dia 2 de janeiro. 30 dias da data que você fará o direito à sua progressão. E para a classe D, o servidor deverá aguardar 5 anos, independente do cargo que ele esteja na carreira, seja agente, assistente ou analista. Progressão vertical é outra forma do desenvolvimento do servidor na sua carreira. O que é a progressão vertical? É a passagem do servidor de um nível para outro. O servidor, quando ele ingressa no serviço público, ele ingressa no nível 1. Classe A, como nós falamos há pouco, nível 1. E a cada período, o servidor vai evoluindo de nível para o nível 2, para o nível 3. Todavia, ele deverá observar algumas situações. Para o nível 2, o servidor, novamente, deverá cumprir o seu estágio probatório. O servidor vai automaticamente para o nível 2, caso ele cumpra seu estágio probatório, tendo as notas suficientes e cumprindo o período de estágio probatório corretamente, sem nenhum afastamento que prejudique essa contagem. E daí em diante, a cada 3 anos de efetivo exercício, sendo devidamente avaliado, porque existe uma norma, para que ele progrida verticalmente, ele deva ser avaliado anualmente. Ele deverá ser avaliado anualmente. Então, todo ano, após ele for estabilizado, o servidor será avaliado anualmente e essa nota é publicada no Diário Oficial. Então, o servidor deve estar atento. Se todo ano as suas avaliações estão sendo publicadas. E como é feita essa avaliação de desempenho? A Setorial de Gestão de Pessoas encaminha ao gestor da unidade para que se forme uma comissão, e essa comissão, que muitas vezes é composta pelo chefe imediato e mais 2 colegas do mesmo nível de formação, avaliem o servidor, e o servidor ele tem que ter uma nota igual ou superior a 60 pontos, 60% do total. Então, a cada 100 pontos, no mínimo 60 pontos o servidor deve ter. Cumprido esses requisitos, as 3 avaliações com nota igual ou superior a 60 pontos, a Setorial de Gestão de Pessoas formaliza um processo para que esse servidor progrida verticalmente de nível, na sua carreira, no seu cargo. Ainda falando sobre o tema de desenvolvimento na carreira, temos a questão do aproveitamento de tempo de serviço. As leis de carreira no Poder Executivo, em sua grande maioria, trazem a possibilidade do servidor aproveitar tempo, períodos de exercício em outros cargos. Ou seja, se você, servidor que ingressou agora e está assistindo essa aula, tenha
outros períodos, contratos temporários com o Poder Executivo Estadual, ou tenha ocupado outro cargo no Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, você pode aproveitar esse tempo para que você progrida de nível. Ou seja, esse tempo, digamos, você teve 3 anos de contrato temporário junto ao Poder Executivo do Estado de Mato Grosso. Você pode pegar, trazer os comprovantes desse vínculo que você teve com o Estado e aproveitar para que você consiga evoluir na sua carreira. Digamos que você está no nível 2, com 3 anos que você tem ou teve em outro cargo no Poder Executivo de Mato Grosso, você traz os comprovantes, automaticamente você vai para o nível 3, você não precisa esperar, você aproveita esse tempo que você teve em outro vínculo no estado de Mato Grosso. E para isso é muito importante você observar a lei de carreira. No caso do sistema socioeducativo, a lei de carreira 9.688. E aqui eu trago a leitura do artigo 45, que regulamenta o aproveitamento de tempo de serviço para a carreira do sistema socioeducativo. Os atuais profissionais do sistema socioeducativo terão aproveitamento de seu tempo de efetivo exercício prestado na administração pública direta e indireta do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, ainda não computados para fins de enquadramento em nível, mediante a comprovação com formalização do processo devidamente instruído na proporção de 3 anos para cada nível, contados em dia, de acordo com o anexo 27 da Lei de Carreira. Parágrafo 1º. O servidor poderá solicitar o aproveitamento de tempo de serviço previsto no CAPT até o dia imediatamente anterior à data do cumprimento do interstício da próxima progressão vertical. Parágrafo 2º. Os efeitos financeiros e funcionais da contagem de tempo de serviço prevista no CAPT serão a partir da data do cumprimento do interstício da próxima progressão vertical. O que isso quer dizer? No caso do sistema socioeducativo, o profissional ele deve o quê? Protocolar esse aproveitamento quando ele estiver próximo da data do seu primeiro interstício. No caso de vocês que estão ingressando hoje, vocês, caso tenham esse tempo para aproveitar, quando vocês estiverem próximo da sua estabilidade e consequente elevação de nível de 1 para 2, antes de fechar o período, novamente eu recomendo, com 30 dias de antecedência, ou 15 no máximo, protocolem todos os documentos exigidos na Lei de Carreira, no artigo 45 da Lei de Carreira do Sistema Socioeducativo, para que vocês aproveitem e usem esse tempo para evoluir na elevação de nível da carreira. E aqui eu trouxe a legislação que regulamenta a avaliação de desempenho, que é muito importante para a progressão vertical, legislação da progressão horizontal e legislações pertinentes à progressão vertical. Dando sequência hoje a esse módulo, vamos falar um pouquinho dos direitos e vantagens do servidor público. O primeiro deles é o subsídio. O subsídio nada mais é que a retribuição pecuniária do efetivo exercício do cargo. Então o servidor, a cada período mensal, ele vai receber o seu subsídio mensal. E cada carreira, cada cargo, né, tem a sua tabela salarial, e esse subsídio será de acordo com a classe e o nível que o servidor estiver naquele momento na sua carreira e no seu cargo. Lembrando que no Poder Executivo, a nossa Constituição Estadual, ela estabelece que o pagamento dos servidores ela deve ocorrer até o 10º dia do mês subsequente. Ou seja, a legislação estadual, ela traz a questão da gratificação natalina, também conhecida como 13º salário. A gratificação natalina, o servidor vai receber ela sempre no mês de dezembro, né, até o 20º dia do mês de dezembro. E vai receber um 12º para cada mês trabalhado no decorrer do ano. Ele vai receber assim, então, caso ele tenha trabalhado os 12 meses, um salário que ele recebe no mês de dezembro. Ou seja, caso ele tenha alguma variação salarial no decorrer do ano, o valor do seu 13º sempre observará o valor da remuneração de dezembro, do exercício de dezembro. Então é muito importante ressaltar isso. E a nossa Lei Complementar 04, como já dito anteriormente, observa que esse pagamento deve ocorrer até o dia 20 de dezembro. Todavia, existem normas que podem variar de ano para ano, mas, um exemplo, a de 2021, em meados desse ano, receberemos
os servidores efetivos um percentual já do cargo e o restante em dezembro. Então é importante que o servidor sempre acompanhe as mudanças dessa legislação. Todavia, o regramento hoje vigente, ele obriga o Estado a pagar até dia 20 de dezembro essa gratificação natalina. E o servidor, ele pode estudar um pouco mais sobre a questão da gratificação natalina, observando a Lei Complementar 04 e a Lei Complementar 165 de 2004. Adicional de insalubridade. É importante ressaltar aos servidores do sistema socioeducativo que no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso nós temos a Lei Complementar 502 de 2013. Ela traz a regulamentação do pagamento de adicional de insalubridade aos servidores que tenham contato permanente com áreas insalubres, né, ou que tenham contato permanente com substâncias tóxicas, ou que possam trazer de alguma forma insalubridade ao dia a dia do servidor. E o regramento atual estabelece 3 graus de insalubridade, sendo o grau mínimo, o valor de R$100, o grau médio de insalubridade, R$185, e o grau máximo de insalubridade, que é R$370. É importante destacar que o sistema socioeducativo tem um mandado de segurança que determina o pagamento do grau mínimo de insalubridade, ou seja, R$100 aos servidores que atuam em unidades socioeducativas, até o momento que o Estado faça o estudo de insalubridade dessas unidades, para verificar se tem ou não insalubridade. Atualmente, neste momento, né, a Secretaria de Segurança Pública tem buscado formalizar contrato para que seja efetuado o estudo os laudos para verificação de insalubridade nas unidades socioeducativas, mas enquanto esses estudos não sejam feitos, o servidor do sistema socioeducativo está recebendo grau mínimo de insalubridade por força do mandado de segurança 15.4722 de 2013. Né? E as normas que regulamentam o adicional de insalubridade, a Lei Complementar 04, que ela está praticamente regulamentando toda a... Outro direito do servidor é o adicional noturno. O que vem ser o adicional noturno? O adicional noturno é um adicional, como já diz o nome, né, para o servidor que labora, que trabalha no horário compreendido entre as 22 horas do dia até as 5 horas da manhã do dia subsequente. Então o servidor que trabalha nesse período das 10 horas da noite, 22 horas, até as 5 horas do dia seguinte, fará jus ao adicional noturno. E o adicional noturno como que é computado? Ele é 25%, né, acrescido no valor da remuneração do servidor, ou seja, esse valor vai ser de acordo com o valor do subsídio do servidor, então ele vai variar. Só que a hora é computada o quê? A hora do adicional noturno é computada a cada 52 minutos e 30 segundos. Então, a cada 52 minutos e 30 segundos que o servidor trabalha nesse período, vai computar 1 hora de pagamento de adicional noturno. E como que o servidor, no âmbito da CESP, faz jus? Primeiramente, fará jus apenas aqueles servidores que trabalham em regime de plantão, e o plantão abarca esse período noturno, das 10 da noite às 5 horas da manhã do dia seguinte. E a unidade aonde exerce essas atividades em período noturno deverá encaminhar até o 5º dia útil do mês subsequente à Setorial de Gestão de Pessoas da CESP o boletim de adicional noturno, informando quantas horas cada servidor daquela unidade fez para que a Setorial de Gestão de Pessoas possa implementar o pagamento desse adicional. Tá bom? Lembrando, novamente aqui, que o adicional ele vai ser um acréscimo de 25% do subsídio. Então, cada servidor vai receber um valor de adicional noturno de acordo com o seu subsídio. Então, vocês que estão entrando agora, no decorrer do tempo, vocês observarão que, conforme vocês forem progredindo na carreira, o valor do adicional noturno também, por hora trabalhada, vai aumentando. Lembrando, é muito importante que vocês se atentem à Lei Complementar 04 e, no caso do adicional noturno, a Instrução Normativa Conjunta 05/2020 CESP, que regulamenta o envio e pagamento de adicional noturno. Férias.
Férias é o período de descanso de 30 dias que o servidor adquire a cada 12 meses de efetivo exercício. Ou seja, o servidor trabalha 12 meses, fará jus a 30 dias de descanso. E junto com as férias, vem um adicional de 1/3 da remuneração mensal do servidor. O servidor então vai descansar 30 dias e vai ter um acréscimo nesse período que ele usufruir de descanso de 1/3 da sua remuneração. E no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, essas férias de 30 dias, elas devem ser usufruídas no próximo período aquisitivo, ou seja, nos próximos 12 meses. Então, você que ingressou hoje, daqui 12 meses você fará jus a 30 dias de férias, né, após esse efetivo exercício seu. E quando, no momento do gozo dessas férias, você fará jus também à remuneração de 1/3 como adicional. E como vocês podem gozar essas férias? De 3 formas. Primeiro, em uma única etapa de 30 dias. Vocês também podem fracionar essas férias tendo 3 etapas de 10 dias, 2 etapas de 15 dias, ou uma etapa de 20 dias e uma outra de 10. De uma forma geral, esses 30 dias que vocês têm direito de férias, elas podem ser usufruídas em frações de 10, 15 ou 20 dias. Conforme nós temos o exemplo aqui da apresentação. 3 períodos de 10, 2 períodos de 15 dias, ou 2 períodos, sendo um de 10 e outro de 20 dias. Lembrando sempre que o adicional, ele será pago correspondente ao número de dias usufruídos. Ou seja, se porventura o servidor usufruir apenas 10 dias de férias, nesse primeiro momento que ele usufruir os 10 dias, ele vai receber a fração, esse 1/3, fracionado os 10 dias. Ele não vai receber a integralidade desse 1/3, ele vai receber o proporcional a esses 10 dias usufruídos de férias. Né? Então é importante que o servidor não deixe acumular. Excepcionalmente ele pode acumular até 2 períodos, mas a regra geral determina que o servidor ele usufrua os 30 dias de férias nos 12 meses seguintes à aquisição dessas férias. Então, recomendo a leitura do Decreto Estadual 656 de 2020 e, no âmbito da CESP, a Instrução Normativa Conjunta 04. Mas o decreto que é muito importante. O decreto ele traz todas as minúcias na forma como o servidor deverá gozar e o que ele deverá observar para pedir usufruto dessas férias. Abono permanência. O abono permanência é um incentivo ao servidor criado pela Emenda Constitucional 41 de 2003. O que vem a ser o abono permanência? O abono permanência ele é uma vantagem àquele servidor que já tem direito, já tem os requisitos para se aposentar, todavia ele escolhe manter-se na atividade. Esse servidor, então, tendo o direito de se aposentar, mas escolhendo manter-se na atividade, ele entra com um processo formal pedindo o abono permanência. E aí aquele valor que ele o valor que ele daria como contribuição ao fundo de previdência será pago pelo Estado. Ele deixa de arcar com o custo, né, da sua contribuição previdenciária e esse custo é arcado pelo Estado. É como se fosse um incentivo para que ele se mantenha na atividade ao invés de aposentar, mesmo tendo direito. Ajuda de custo. A ajuda de custo é um direito do servidor que é utilizada nos casos de remoção de servidor entre cidades, entre municípios diferentes. Então, você, servidor, que é lotado em uma cidade, mas por algum motivo a administração te remove para algum outro município distante, por interesse da administração, você fará jus à ajuda de custo, para que arque com as despesas desse deslocamento, dessa mudança. Então, toda vez que por algum motivo a administração te remova, né, ou seja, uma remoção de ofício, de uma cidade para uma outra distante, você fará jus à ajuda de custo. E essa ajuda de custo,
ela é no valor de uma remuneração do servidor, limitada a 10 vezes a menor remuneração adotada no Estado. Então, toda vez que você for removido, movimentado de uma cidade para outra, de ofício, você poderá pleitear essa ajuda de custo para arcar com as despesas da sua remoção, com o seu deslocamento. Diárias. Outra situação também que a administração observa e prevê é o pagamento de diárias para aqueles servidores que por algum motivo relacionado às suas atividades, ao seu trabalho, ao desempenho de suas atribuições, precisa se afastar, né? Precisa viajar a trabalho. Então, você que precisa, por algum motivo, a administração determina o seu deslocamento para você acompanhar alguma atividade em outro município, em outra localidade, você fará jus à diária para arcar com as despesas de deslocamento, de pernoite, de alimentação fora da sua residência. O valor dessa diária, ela vai variar se é um deslocamento dentro do estado, se é um deslocamento apenas durante o dia que não necessita de pernoite, ou ainda um deslocamento para outro estado ou país. Então, todos os valores hoje são regulamentados pelo Decreto 603 de 2020. Esse pagamento ele é feito automaticamente, né, dentro de um procedimento institucional, e quando a administração determina essa necessidade de deslocamento para atividades momentâneas, o servidor fará jus a essa diária. Então você tem esse direito e deve observar nos momentos de deslocamento. Averbação por tempo de serviço. O que ocorre? Você que ingressou no Serviço Público do Estado de Mato Grosso, o Estado de Mato Grosso ele tem um regime previdenciário próprio, né, que hoje é conhecido como MTPrev. Então, se você tiver trabalhado de forma registrada, vinculado ao INSS ou algum outro regime previdenciário de prefeitura de outro estado, você pode trazer esse tempo de serviço e averbar ele aqui no nosso fundo previdenciário, no nosso regime previdenciário próprio. E aí esse tempo será computado para fins de aposentadoria no seu atual vínculo, né, no seu atual cargo. Todavia, o servidor deverá observar uma situação. Você que está ingressando no serviço estadual hoje, você só pode averbar esse tempo após 5 anos de efetivo exercício no estado de Mato Grosso. E você, como que você deve proceder? Primeiramente, pedir a certidão de tempo de contribuição no regime previdenciário onde você era vinculado. Então, se você era da iniciativa privada, muito provavelmente você contribuía para o INSS, o regime geral de previdência. Então, daqui 5 anos, caso você queira trazer esse tempo que você trabalhou fora do Poder Executivo para que ele seja computado aqui, você pega a certidão de tempo de contribuição, busca junto ao INSS ou ao outro instituto que você era vinculado, traz essa certidão e averba aqui no MTPrev ou no Instituto próprio de Previdência do Estado de Mato Grosso, que estiver vigente à época da sua averbação. Licença por motivo de doença em pessoa da família. Já falamos um pouquinho rapidamente no momento do estágio probatório desse tema. Mas o servidor, ele a qualquer momento, ele pode se licenciar para acompanhar algum familiar doente, né? Devendo observar primeiro, desde que seja cônjuge, companheiro, padrasto, madrasta, ascendente e descendente, enteado e colateral consanguíneo, ou afim até o 2º grau civil. E outra coisa que deve ser observada é se esse parente, esse familiar, seja dependente do servidor. Então o servidor deverá demonstrar através de atestado médico essa necessidade de se afastar para acompanhar o seu familiar e aí deixar demonstrado essa necessidade. O servidor vai passar pela perícia médica, a perícia médica vai validar ou não esse atestado, validando, o servidor terá o direito de se afastar durante essa necessidade do familiar, devendo observar que ele pode se afastar até 1 ano com a sua remuneração. Após 1 ano consecutivo de afastamento, e esse afastamento é necessário à sua continuidade, o servidor vai ter uma redução
salarial. Ele vai receber apenas 2/3 da sua remuneração, caso essa licença para acompanhamento de pessoa da família que esteja doente ultrapassar 1 ano. Ou seja, após 1 ano de afastamento, caso esse afastamento permaneça de forma ininterrupta, ele vai ter uma redução salarial e vai receber apenas 2/3 de sua remuneração, estando limitado a no máximo 2 anos ininterruptos esse afastamento. Lembrando novamente que caso o servidor se afaste por este motivo durante o seu estágio probatório, o seu estágio probatório será suspenso durante esse período do afastamento. Licença por motivo de afastamento do cônjuge. Esse é um direito do servidor. Caso o seu cônjuge se mude por algum motivo de cidade e esse servidor necessite acompanhar o seu cônjuge, ele pode pleitear a sua licença, o seu afastamento para acompanhar esse cônjuge. Então ele vai trazer toda a documentação, apresentar, protocolar no órgão de origem, e aí vai ser feita uma análise. Caso de fato seja demonstrado a necessidade desse afastamento, o servidor poderá ter a sua licença concedida. Todavia, essa licença ela não é remunerada e ela vai durar enquanto houver a necessidade do servidor estar acompanhando seu cônjuge, em outro município, em outra localidade. E no momento do retorno ao município de origem, o servidor poderá solicitar o seu retorno às suas atividades e aí a sua licença será suspensa. Lembrando que esse tipo de afastamento, apesar de ser permitido durante o estágio probatório, ele interrompe, ele suspende o estágio probatório do servidor. Licença para atividade política. Caso o servidor necessite ou participe de eleições como candidato, seja vereador, prefeito, deputado, senado, governo, independente do cargo eletivo, ele deverá se afastar. No caso da carreira do sistema socioeducativo, os servidores eles precisam observar um afastamento de 90 dias antes das eleições. Então, 90 dias antes das eleições, o servidor deverá pleitear o seu afastamento, devendo observar em cada uma das eleições o que o Poder Executivo, o que o Estado vai exigir de documentação para que ele possa se afastar. Então, a cada eleição, o servidor que for candidato naquela eleição deverá estar atento ao que o Estado vai exigir como documentos necessários para que ele possa se afastar, e ter a sua licença devidamente publicada. Lembrando que aqui dentro do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, o servidor tem essa obrigação de 90 dias e também mais 15 dias após as eleições. Ou seja, no caso do sistema socioeducativo, o servidor que for candidato, ele deverá se afastar 90 dias antes das eleições e 15 dias após esse período, ele vai receber a sua remuneração normalmente, seu subsídio, não vai ter nenhum prejuízo financeiro, mas é uma obrigação que a nossa legislação hoje obriga aos servidores públicos. Lembrando que se essa licença ocorrer dentro do estágio probatório, o período do estágio probatório estará suspenso enquanto perdurar a licença. Isso é um benefício, um direito previsto na Lei Complementar 04, no Estatuto do Servidor Civil do Estado de Mato Grosso. Ou seja, a cada 5 anos de efetivo exercício, o servidor fará jus a 3 meses de licença-prêmio. Esses 3 meses ele poderá usufruir no próximo período aquisitivo. Ou seja, a cada 5 anos de efetivo exercício, caso o servidor não tenha afastamentos que suspendam, não tenha faltas que acabam interferindo, ele fará jus a 3 meses de licença-prêmio, sendo que esses 3 meses eles podem ser usufruídos em frações de 30 dias cada. Então vamos aqui também se atentar ao quê? Tem situações que acabam prejudicando a contagem desses 5 anos de efetivo exercício para a concessão da licença-prêmio. Então o que tem que ser observado? Primeiro, não sofrer penalidade disciplinar de suspensão, porque a suspensão interrompe a contagem.
Licença por motivo de doença em pessoa da família sem remuneração. Então, a licença por motivo de doença em pessoa da família com remuneração não suspende a contagem do efetivo exercício. Todavia, caso ela se torne sem remuneração, esse período não será computado para fins de concessão da licença-prêmio. Licença para tratar de interesses particulares. Esse também é um dos motivos que suspendem a contagem para a concessão da licença-prêmio. Condenação à pena privativa de liberdade, né, por sentença definitiva. Afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro. Então, todos esses afastamentos que eu disse até agora, eles interrompem a contagem dos 5 anos e só voltará a contar quando o servidor retornar desse afastamento. Interrompe, é suspendido, vai reiniciar a contagem após terminar esses afastamentos. E outro item que o servidor deve se atentar são as faltas. Nesse caso, as faltas não vão reiniciar a contagem, mas vão causar um retardamento da concessão. Ou seja, a cada 3 faltas, o servidor vai retardar em 1 mês a sua concessão. Então, dentro desse período de contagem, caso o servidor tenha 3 faltas, ele vai retardar o direito dessa concessão de licença-prêmio em 1 mês. No final aqui eu trago a legislação que os servidores devem estar atentos. No caso da licença-prêmio, principalmente hoje o Decreto Estadual 90, que regulamenta a concessão e o usufruto dessa licença-prêmio. Lembrando que a licença-prêmio que o servidor, quando for publicado o direito, ele deve usufruir essa licença-prêmio, esse direito, nos 5 anos subsequentes à concessão do direito. Licença para interesse particular. Outra licença que é trazida como possibilidade na Lei Complementar 04 ao servidor público do Estado de Mato Grosso é a licença para tratar de interesse particular. O servidor estabilizado, ele pode solicitar licença para interesse particular por um prazo máximo de 2 anos. Ele tem que estar estabilizado e nos últimos 2 anos antes da solicitação da licença, ele não pode ter sido removido. Ele tem de estar lotado na mesma unidade nos últimos 2 anos antes de pleitear uma possível licença para interesse particular. A licença para interesse particular ela não é remunerada. E é uma das licenças, como nós falamos antes, que interfere na concessão da licença-prêmio. A licença-prêmio vai reiniciar a contagem após o servidor retornar desta licença. Todavia, o servidor não tem o direito adquirido apenas no momento de formalizar esse pedido. Caso o servidor tenha interesse, ele vai ter de protocolar a solicitação e aguardar a administração analisar se vai ou não autorizar, porque é uma deliberação da administração autorizar ou não a licença para interesse particular do servidor. O servidor tem até 2 anos. Todavia, caso ele tenha interesse, caso ele queira, concedida essa licença, antes desses 2 anos ele pode voltar a qualquer momento às suas atividades. Outra licença possibilitada pela legislação estadual é a licença para desempenho de mandato classista. O servidor que tenha mandato eletivo em sindicato, entidade sindical, né, desde que observados os requisitos hoje na Lei Complementar 04, ele pode pleitear a licença para desempenho de mandato classista. Um exemplo, você é presidente, você participa de uma eleição do seu sindicato, o sindicato da sua carreira, no caso aqui o sistema socioeducativo, né? E a sua chapa é vitoriosa e você se torna presidente do sindicato do sistema da carreira dos profissionais do sistema socioeducativo. Estando tudo aprovado, o servidor, caso o sindicato que ele represente tenha no mínimo 300 servidores e no máximo 999, esse sindicato vai permitir o afastamento de um servidor. Se o sindicato ele representar mais de 1.000 servidores, 3 servidores poderão ser afastados. No caso aqui, um exemplo que eu vou citar para vocês é o sistema socioeducativo, a carreira do sistema socioeducativo. Hoje a carreira ela tem em torno de 500 servidores, ou seja, esse sindicato representa 500 servidores. Se porventura um dia algum de vocês
for presidente, ganhar a eleição para a diretoria do sindicato, o sindicato do sistema socioeducativo permitiria o afastamento de um servidor para representar. Durante esse afastamento, a remuneração do servidor continua, a contagem de tempo de serviço continua normalmente para fins de progressão também, tanto horizontal quanto vertical. E as legislações que regulamentam, a Constituição Federal, a Constituição Estadual, que traz a regulamentação da quantidade de servidores que podem se afastar para mandato classista, e a Lei Complementar 04. Essa primeira etapa do módulo Gestão de Pessoas, vamos fechar aqui, e a partir do próximo conteúdo vamos iniciar a parte 2 do módulo.